e os desatinos. Também tivemos que TV Globo Minas, assista agora MGTV segunda edição. Aqui vamos ficar, amar, viver, lutar, até tudo acabar. Cordel Encantado. Oferecimento Vic Pirena, eficaz como um comprimido e age mais rápido. Presos em São Paulo, 22 africanos que tentavam embarcar para Angola com cocaína no estômago. Os salários dos empregados domésticos subiu mais que o dobro da média geral nos últimos 12 meses. Hoje, a presidente Dilma mandou demitir mais 6 funcionários do Ministério dos Transportes. E os depoimentos que movimentaram a Inglaterra, dos donos e da editora do jornal inglês, acusado de usar informações de grampos telefônicos ilegais. No Jornal Nacional, às 8h30, no horário de Brasília. Boa noite. Perueiros ocupam a maior estação de ônibus e metrô da região metropolitana durante vários dias. Nossos repórteres acompanharam o transporte clandestino de milhares de passageiros. Trabalhadores que correm risco em veículos irregulares que não passam por nenhum tipo de fiscalização. Esse é um dos destaques do MGTV, que está começando agora. Perueiros usam preços baixos e outras facilidades para atrair passageiros para um transporte ilegal e sem nenhuma garantia de segurança. Nossos repórteres mostram que os clandestinos aceitam até os cartões de ônibus como forma de pagamento. As deficiências do transporte coletivo regular ajudam a alimentar um meio que sobrevive sem pagar impostos e que representa um perigo nas ruas e estradas. BH, Via Amazonas, BH. Neste ponto de ônibus, na rua Rio de Janeiro, em Betim, vários agenciadores oferecem o transporte irregular. BH, BH, rodoviária, BH. Com uma câmera escondida, registramos a movimentação no local durante 5 dias. Mais algum BH aí? A van sai e o auxiliar ainda tenta conseguir mais passageiros. BH, rodoviária, BH. Quanto ao preço... E é 3,20, primeiro previsão da mesma hora. Nosso produtor pergunta se os perueiros aceitam o cartão metropolitano. E descobrimos um outro esquema. Tem um senhor que ele trabalha dentro dessa farmácia aqui, ó. Ele cobra esse cartão. Fomos até a farmácia, mas a negociação é feita do lado de fora. Aí quanto que tem de crédito? Eu tô com 100. Como é que você faz? Sem dar nenhuma garantia ao nosso produtor, o homem fica com o cartão. É o seguinte, eu tenho que pegar o cartão e descarregar. Aí amanhã eu já te dou toque. Tá. Mas aí eu já te pago na hora. Nosso produtor também conversa com um perueiro que compra o crédito dos cartões. Eu pago 45%. E se tiver a mais, dependendo acima de R$150, eu pago até 60%. Aí, dependendo do valor que tiver, eu vou pagando a mais, entendeu? E ele revela como consegue trocar o crédito por dinheiro. Já tem uns meninos que passam pra mim no ônibus, né? Já tem o motorista, o cobrador que passa dentro no ônibus. No ponto de ônibus, as ofertas dos perueiros continuam. Este diz que vai para a estação do metrô, no bairro Eldorado, em Contagem. Não, fala aqui, eu vou mais 2 aqui do primeiro. Nosso produtor embarca e o perueiro segue com o veículo lotado de passageiros até a estação. Você faz a volta também, cara? Ah, fica toda hora pra Betim. E tem mesmo. Flagramos várias vans e micro-ônibus pegando passageiros na plataforma dos ônibus. Muitos motoristas param as vans do lado de fora da estação, estacionam aqui na Via Expressa e esperam passageiros. Vai pro Ibirité. Ibirité? É. Mas transporte não é fretado, não? Não, não é não. Como é que é? Você reúne os passageiros? Alternativo. Oi? Alternativo. Quem se arrisca em um transporte irregular se justifica. Chega mais rápido. Segundo o coordenador de fiscalização da Transcom, empresa que gerencia o trânsito em Contagem, são muitos os riscos para quem usa o transporte clandestino. Excesso de velocidade, acidente, veículo em mau estado de conservação, condutores inabilitados, condutores embriagados. E já temos alguns casos, inclusive, de estupro. Mas ele admite, a fiscalização não tem sido eficiente. Dentro da Estação Eldorado é uma área da CBTU, que é uma situação, inclusive, que necessita de um convênio, que já está em fase de elaboração,
para que a fiscalização possa atuar dentro do terminal. A gente faz a fiscalização na parte externa, sinaliza, tem a questão de estacionamento, a gente fiscaliza. Mas a área interna aqui é competência da CBTU com o DR. Tem sido feitas apreensões em todo o interior e na região metropolitana. E nas grandes prefeituras da região metropolitana, como é o caso de Contagem em Belo Horizonte, nós temos operado conveniadamente para que o nosso efetivo possa, junto com a polícia, colaborar com esse combate, de modo a gente conseguir vencer essa guerra que vem dilapidando sucessivamente o transporte regular, além de colocar o passageiro numa condição de insegurança. Só em Belo Horizonte e na região metropolitana, há cerca de 20 mil veículos envolvidos no transporte clandestino, segundo o DER, responsável pela fiscalização. Para tentar coibir essa prática, foi aprovada em janeiro deste ano uma lei estadual que prevê, além da remoção do veículo, multa de R$ 1.100 na primeira apreensão e o dobro para reincidentes. O presidente da Transbetim diz que a ação para combater os clandestinos precisa ser imediata, pois quem perde com a queda da receita das empresas regulamentadas são os passageiros. A receita que está indo para o clandestino, indiscutivelmente, ela pode ser revertida para a melhoria do serviço regulamentado. Até carros pequenos são usados no transporte clandestino. Observe este homem. Ele conversa com as pessoas na estação e depois leva 4 passageiros até o carro, parado na via lateral. O local também é usado por este motorista, que pega outros 5 passageiros. Este homem também deixa o carro na via expressa e vai em busca de passageiros na estação. Depois de embarcar os passageiros, ele segue pela via expressa sentido Betim. Em um posto de combustíveis, tentamos conversar com o motorista. Está fazendo transporte passageiro? Aqui, nós vimos você pegando lá na estação. É transporte? No site do Detran constam multas para as placas de quase todos os veículos de Peroeiros, mostrados na reportagem. Entre as infrações, dirigir falando ao celular, excesso de velocidade e o transporte irregular de passageiros. Só o dono deste micro-ônibus tem 8 autuações e 14 multas. Mesmo assim, ele continua fazendo o transporte ilegal. De acordo com o diretor de fiscalização do DER, só neste ano já foram instaurados mais de 500 processos relativos a veículos que faziam transporte irregular de passageiros. Segundo ele, o motorista flagrado pode ser preso. O Sintran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana, disse que vai apurar a denúncia sobre a comercialização dos cartões metropolitanos e que, se for constatado o envolvimento de motoristas e cobradores, serão tomadas as devidas providências. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, caso algum peroeiro seja flagrado em blitz, os passageiros são obrigados a descer e o veículo é multado. Vamos ver como está a volta para casa. Imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no encontro com a Contorno. Trânsito intenso na região. A gente volta em instantes, agora 7h23. A professora da UFMG, Marildes Marinho, morreu depois de um assalto em uma estrada no sul da Bahia. De acordo com a polícia, ela e o marido iam para a cidade de Caraíva, quando o veículo em que eles viajavam foi interceptado por bandidos em uma caminhonete. Segundo a polícia, um dos homens assumiu a direção do carro da professora. Depois de dirigir em alta velocidade, ele acabou capotando. A professora foi lançada do veículo. Ela foi localizada pelo marido depois que os bandidos fugiram. Chegou a ser socorrida por caminhoneiros, mas morreu. O corpo está sendo transportado para Belo Horizonte, onde será sepultado. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que mostra que a taxa de desemprego está estável em Belo Horizonte. 4,5% teve um aumento significativo no último mês. Ana Cristina está de olho numa vaga de assistente administrativo. Ela ainda não sabe o valor do salário, mas acredita que vai ser mais do que ela ganhava há um ano, na mesma função. Percebi primeiro dentro de casa, que a gente está alimentando melhor. E depois meus amigos também, que há muito tempo estava desempregada. Minha irmã, que tinha acabado de ganhar um neném, está trabalhando atualmente também.
O otimismo dela é comprovado por uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O ganho médio do trabalhador em Belo Horizonte cresceu 5% no último mês. Na comparação com junho do ano passado, o aumento na renda foi de 9%. Hoje dá para guardar um pouco, fazer uma economia, deu para mim reformar minha casa. Nesta agência do Cine, no centro da cidade, há vagas com salários maiores do que os oferecidos nos últimos meses. A gente tem percebido que nos setores de serviço, transporte também do comércio, esse tem sido um acréscimo bastante significativo. O setor de alimentos é um dos mais aquecidos. Na capital, alta de 13%. Os nossos garçons têm recebido melhor devido ao movimento, o aumento constante na comissão deles. E os motoboys, normalmente, com o aumento de entregas, né? Só de comissão, o garçom Hermano consegue tirar quase R$500 por semana. Consegui mudar a minha moto, pegando uma moto com cilindrada maior, consegui, que era planos na minha cabeça, fazer um curso para concurso público, né? E consegui colocar minhas contas em dias, né? Belo Horizonte registrou a maior temperatura do inverno hoje, 30 graus. Além de quente, o tempo ficou muito seco. Amanhã o sol aparece entre nuvens em várias regiões. No Triângulo, Norte e Noroeste, tempo aberto. Mínima de 12 graus em Passa Quatro, 14 em Itaobim, 15 em Janaúba, em Carneirinho, 17 graus. Mais um dia de calor em Belo Horizonte. Termômetros entre 15 e 29 graus nesta quarta-feira. O Atlético anunciou a contratação do atacante André, de 20 anos, revelado pelo Santos e que estava no futebol francês. O jogador acertou o contrato por 1 ano e deve ser apresentado amanhã ou na quinta-feira. A volta para casa em outro ponto da capital, imagens ao vivo do anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, o trânsito flui normalmente. Agora vamos ao centro da cidade, imagens da avenida ali dos Andradas, próximo à Praça da Estação. Agora são 7 horas e 28 minutos. O início das férias escolares faz aumentar o movimento nas estradas e deixa ainda mais lento o trânsito nas pontes provisórias sobre o Rio das Velhas, na BR-381, em Sabará. A lentidão começa na saída de Belo Horizonte para as praias do Espírito Santo. A nossa viagem está atrasada. No engarrafamento, ambulantes e até crianças se arriscam. Água aí, geladinho! Quem já sabe o que vai enfrentar, se planeja. Já estão prevendo esse atraso. Normalmente a gente sai às 4 da tarde, a gente se antecipa 2 horas justamente por isso. A velocidade máxima permitida nas pontes provisórias sobre o Rio das Velhas, em Sabará, é de 40 km por hora. E o limite de peso para as carretas, de 60 toneladas. Vai atrasando o nosso lado, né? A ponte definitiva está sendo construída ao lado. As obras devem terminar em outubro deste ano, de acordo com o DENIT. O fluxo de veículos, segundo moradores, já aumentou nos últimos dias e pode aumentar ainda mais. É a temporada de saída para as férias. A maior parte das escolas dispensa os alunos justamente na segunda quinzena de julho. O vento tá brabo aí, viu? Antes de começar a feira já estava ruim. Imagina agora que todo mundo saindo de férias. Vai piorar. Vai piorar, com certeza. E o MGTV termina com um flagrante de perigo na estrada. Animais soltos às margens da BR-365 em Uberlândia colocam em risco a vida de quem passa pela rodovia. Cerca de 15 animais estavam no canteiro que divide as pistas. De repente, eles atravessaram para um lado da rodovia. Depois, voltaram a cruzar a estrada. Por pouco, este táxi não bate em um deles. Os veículos tiveram que parar para não atropelar os animais. O risco de um acidente grave só terminou depois que este homem, que trabalha em Lava Jato da rodovia, resolveu tocar o gado para um terreno próximo à estrada. Segundo a polícia, o dono dos animais não foi encontrado. Em caso de acidente, ele pode ser responsabilizado. Uma boa noite para você. Até amanhã. TV Globo Minas, assista agora, Morde e Assopra.